Eu gosto de um conceito muito interessante que é o seguinte: a gente sempre na vida tá saindo de um ponto A para um ponto B. Concordo. A gente sempre tá. Se a gente chega no ponto B, a gente já imagina um ponto C, que seria o novo ponto B. Sim. Então, isso é inevitável. E se o teu foco é sempre só o ponto B, todo o percorrer do caminho, que é o ponto A, até o ponto B, vai ser algo muito difícil e sem sentido pra Vai você. ser muito frustrante. Exato. O teu sentido tem que ser o próprio caminho. Tem até uma frase muito boa que é: por que se preocupar tanto se a beleza está no próprio percurso? Sabe, a gente precisa aproveitar o processo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. E mais uma vez estamos aqui numa mesa entre um convidado e um apresentador. E você tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda de conversas, porque você é mais um integrante nessa nossa mesa. Então não esquece, vem aqui, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que quer que tenha a mentalidade transformada, assim como você vai ter do episódio de hoje. Fechou? Estamos aqui com um convidado super especial. Ele que é dos brabos e é dos meus também, começou a empreender com 13 anos de idade. Assim como eu, olha só. Olha aí. Começou a produzir conteúdo com 16 anos. Autor do livro O Caminho para Ser Bom, que escreveu com 19, ele tá com 20 agora. Quase 400 mil seguidores em todas as redes sociais. E nesse episódio, ele vai te mostrar como ter alta performance e um foco profundo em todas as tarefas que você precisa fazer. Essa parte de foco e de alta performance é uma das coisas mais loucas que eu vi e que eu descobri quando eu entrei nessa parte do desenvolvimento pessoal, porque sem isso, o seu jogo é um. Com isso, o seu jogo muda e você vira uma máquina de produzir resultado. A gente tá falando dele, do Breno Desk! Grande prazer, irmão. Vamos lá, meter bronca nesse podcast aí. Vambora, vai ser um prazer enorme. Já é um prazer enorme estar com você aqui nessa mesa. É uma honra te receber aqui no Storytelling TV. E esse episódio vai ser brabo demais, porque não é só você que vai aprender e descobrir coisas novas, não. Eu tô aqui e eu sempre aprendo muita coisa nos podcasts. Mas, cara, é muito bom essa mesa, tá bonita, ó. Um livro aqui do meu lado, um livro do seu lado. O seu livro, o meu livro. Teve evento no passado, foi um evento muito, muito da hora. Eu lembro, você me convidou. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E a gente se conhece já faz um tempo, mas hoje não é só pra gente bater um papo de amigo. A gente vai transbordar muito conteúdo pra essa galera e você vai me mostrar e ensinar bastante coisa. Então, Brenão, eu já te dei um breve briefing aí pra galera poder te conhecer um pouquinho, mas se apresenta pro pessoal, fala quem você é, de onde você saiu e como que essa mentalidade empreendedora e essa veia que você tem pra poder transbordar e ajudar outras pessoas, ser alguém útil na vida de quem precisa, surgiu. Claro, então, eu venho de Petrolina, Pernambuco. Atualmente eu moro em São Paulo há 3 aninhos aí. E minha jornada no empreendedorismo começou lá para os meus 13 anos. Eu tinha sempre uma hiperatividade muito forte, não conseguia parar quieto numa base diária. E eu precisava arranjar alguma forma de transbordar isso. Então, o que eu achava na época para tampar essa necessidade era jogar videogame. Mas o que acontecia? Meus pais me davam aqueles jogos de videogame de banquinha, sabe, de PS2 e tal, que vinha no saquinho e tal. Eu zerava o jogo em 2 dias e eles me davam um jogo por mês. E aí eu ficava sem o que fazer da minha vida. Nossa! E aí chegou uma hora, cara, que eu chegava em casa e começava a revirar gaveta, revirar sofá procurando moeda pra juntar os 10 reais do jogo. Eu vi que não ia dar certo se eu continuasse fazendo isso, né? Até um ponto funcionou, mas... E aí eu tava lá com 13, 12 anos e eu comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer pra ganhar dinheiro com essa idade, né? E na época, isso se traduziu em aprender sobre finanças e investimentos. Primeiramente para aprender a juntar dinheiro, ter o meu cofrinho, enfim, aprender Perfeito. toda essa questão de você não gastar com besteira, que é um erro que as pessoas cometem muito hoje, de você gastar dinheiro à toa e etc. Eu fui moldando essa mentalidade lá com uns 13, eu comecei a mais trabalhar propriamente enquanto eu tava na escola. E aí eu fiz diversas coisas. Você tava fazendo o quê? Eu tava no ensino fundamental ainda, acho que 8º ano, 9º ano. Isso. E aí... Com 13 anos é isso aí. E aí, cara, eu vendia coisa importada na minha cidade, eu criava conta de Instagram, crescia a conta e vendia. Você vendia a conta? Conta de Instagram. Ô, louco. Eu vendia seguidores pra conta de Instagram, que tinha aquele site que você comprava seguidores. Isso aí destrói a conta de quem produz quem conteúdo. faz isso. É horrível, mas na época eu vendia, não tinha consciência. Chegou uma hora que eu comecei a vender curso de vender curso, mercado de afiliados. Cara, é um aprendizado necessário, né? Todo mundo passa por isso. Day trade, dropshipping, tem um monte de coisa. Caraca, você fez bastante coisa. Fiz bastante coisa. Por quê? Porque eu ficava 3 meses em alguma coisa, via a nova proposta,
a nova novidade. E eu achava você... que o meu problema era o que eu tava fazendo agora, porque eu não tinha resultado ainda. Então, você tirava pra todo lado. Exato. Eu não tinha essa paciência. E aí eu caía na nova proposta. E até que chegou uma hora que com 16 eu vi que isso não ia funcionar a longo prazo. E aí eu desisti de desistir. E aí eu criei o meu perfil do Instagram, tava no Breno primeiro... Breno Desk, eu tava no primeiro, segundo ano do médio, com 16 anos. E aí o que era a proposta inicial? Cara, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu já li alguns livros do ramo. Minha vida é muito, digamos que ajustada, alinhada com esses ideais. Então deixa eu criar um perfil que eu vou mostrar minha trajetória enquanto eu ajudo outras pessoas no processo. Boa, e aí perfeito. isso começou com 16... Passou um ano, meio que não saí do lugar, passou um ano e meio. Só que aí eu me dei uma intuição de que a cada vídeo que eu fazia, eu precisava melhorar passando de certo ponto. Porque eu via que se eu continuasse só repetindo, me esforçando, eu não ia sair do lugar. Isso vai para muita coisa na nossa vida, cara. Porque a gente, às vezes, acha que o que a gente precisa é esforço para chegar em algum resultado, quando, na verdade, a gente só precisa do esforço porque a gente não é capaz de entregar resultado com pouco esforço. Então, Sim. A gente naturalmente... mascara essa sensação do que é produtividade se esforçando muito. Tem até um livro muito bom que fala sobre isso do Cal Newport, que é produtividade lenta. Não sei se em português seria isso, mas cara, é um livro excelente que quando você se trata de produtividade, é justamente essa equação. O quanto que você gastou em algo para trazer certo resultado. E aqui vem uma pergunta. O que uma pessoa precisa para ser o tipo de pessoa daquele livro, trabalhe 4 horas por semana, que a gente vê o título, esse livro aí. É justamente porque essa pessoa conseguiu ser tão inteligente no que ela faz, tão metódica, tão única no que ela faz, que justamente ela consegue fazer muito trabalhando pouco. E é isso que eu tenho mirado desde então. E nessa época de 1 ano e meio que eu tava criando conteúdo, eu comecei a melhorar a edição dos meus vídeos, o roteiro, enfim. E chegou uma hora que meu perfil explodiu, tinha lá 1.500 seguidores. Em questão de um mês ele tava com 100 mil, porque viralizou alguns vídeos e foi um atrás do outro, enfim. E aí a gente chegou no ponto que eu tô hoje. Fui pra faculdade, tô aqui na faculdade hoje fazendo administração, tô no meu último ano. Sempre porque eu tive essa veia empreendedora, sabe? Mas o grande resumo da história é esse. Você tocou num ponto muito da hora. Essa parte de trabalhar pouco e ganhar muito. Não digo só isso em relação a dinheiro, é o que muitos empresários e muita gente hoje em dia que tá no mundo do marketing digital e trabalha e trabalhou muito, prega hoje em dia. É você fazer um negócio, tocar um negócio ou um projeto com o mínimo possível. Não só mínimo de dinheiro, mas mínimo de tempo, mínimo de energia e mínimo de esforço. Aí sim você vê que teu negócio tá dando muito certo. Sim. Porque você não precisa colocar muito a mão, você não precisa se esforçar pra caramba pra conseguir um resultado mínimo, você não precisa jogar muito dinheiro pra voltar um investimento razoável, um retorno razoável, pra ter um retorno razoável. Então, assim, é você chegar num ponto onde você realmente conseguiu, depois de entender o jogo, não necessariamente de ter um trabalho duro demais. É aquele vídeo que a gente vê várias vezes, tipo, sei lá, no Instagram, trabalho duro contra o trabalho inteligente. Aí tem alguém que tá empurrando um quadrado, uma pedra enorme. Aí a pessoa transforma um quadrado numa bolinha, pega o chão, ao invés de empurrar, e faz assim. Aí a bolinha chega mais rápido. Pô, genial! Mas é basicamente isso. É você trabalhar inteligente. E quando você consegue unir o trabalho duro com o trabalho com esforço inteligente, aí é perfeito, você explode pra caramba. Então, Breno, como é que foi, primeiro, um negócio que eu quero entender com você. Você começou a produzir conteúdo com 16 anos. Isso. Você era jovem, você estava na escola ainda, você não estava na faculdade. Isso. Exatamente. Como é que foi, primeiro, pros seus pais e principalmente pros seus amigos sobre essa sua mudança pra começar a produzir conteúdo? Ok. Cara, eu não fui a pessoa que sofreu bullying. Não? Gravar conteúdo. A galera zoava, mas eu levava na brincadeira, tipo, Breno Desk e tal. Porque, na verdade, Desk nem é um sobrenome meu. É um codinome que eu criei pro Instagram, na verdade, pra me diferenciar. E tem um motivo do porquê o meus Desk? sobrenomes, Desiqueira Cavalcante. Ah, entendi. É um acrônimo, né? Ah, tá. E, cara, na época, os meus pais, eles sempre olhavam com muito ceticismo, desde sempre. Mas, na prática, eu fazia tudo escondido no meu quarto. Então, basicamente, eles começaram a descobrir de verdade quando o perfil já tava estourado. Então, caramba! Muita coisa na minha vida foi assim, cara. Eu com 13, 14 anos, gordinho, insatisfeito com a minha vida, porque eu tinha vergonha de tirar a camisa pra tomar banho de piscina. Baixei o como
Tem uma barriga tanquinho em 30 dias, aquele aplicativo. Eu treinava escondido no meu quarto, tá ligado? É assim que tudo começa. E eu acho que isso é importante, mas você também precisa aprender a se expor, porque como que você vai ter a coragem de ser quem você é alguma hora se você tá desde o início se escondendo, sabe? Então, sim, concordo. Foi muito importante pra mim essa época. E é aí que vem uma parte interessante, cara, porque eu consegui ter um resultado amplo na escola, nas redes sociais, e as pessoas subestimam quem tá na escola. Às vezes a pessoa não tem consciência e tudo mais, mas quando você emerge nesse processo de autodesenvolvimento, independente da tua idade, tanto que aí é o título do teu livro, né? Empreendedorismo não tem idade. Isso se torna muito irrelevante se você é uma pessoa capaz de aprender rápido. Então, na época, eu ficava o dia inteiro, cara, vendo... E você sendo jovem, isso multiplica por 2. Exato. A energia que você tem. E não só a energia, mas a capacidade, a própria neuroplasticidade, que é aquele conceito da capacidade do teu cérebro de se moldar perante uma experiência, isso tá turbinado quando você é jovem. Então, se você emerge, cara, e no YouTube, a gente tem uma ampla gama de conteúdo no YouTube de graça que a gente pode utilizar. Muita Realmente coisa foca que a em gente criar uma aprendeu no habilidade. início foi só ali. Pra mim foi 100%, cara. Eu nunca fiz... E criação de conteúdo em si, eu nunca fiz curso. O que eu fiz pra aprender a criar conteúdo? Eu criei essa intuição, isso eu chamo de intuição de otimização, Tá. que é a ideia de você sempre olhar para o que você tá fazendo com a ótica de como que eu posso melhorar aquilo. Então, eu não me permitia, como eu já disse, sair de um vídeo sem melhorar alguma coisinha na edição. Isso vai pra legal. muita coisa na nossa vida, cara. Intuição de otimização é a ideia de você sempre otimizar o que você já faz. Então, sempre que tem algo que tá sendo constantemente repetido na tua vida, você pode aplicar isso. Vou trazer um exemplo pra você recente, dos últimos 2 anos aí, desde que eu vim pra São Paulo, tá na faculdade. Eu comecei a morar sozinho. E uma coisa que você tem que aprender a fazer quando você mora sozinho é, por exemplo, cozinhar. Eu nunca tinha Viver aprendido a que nem cozinhar, gente, viver é. que nem gente, certo? E aí eu cheguei na faculdade, eu cozinhava todo dia. Todo dia eu cozinhava lá arroz e feijão, guardava pra janta. Guardar pra janta já é um tipo de otimização, certo? Porque eu não tenho que cozinhar de novo na Pergunta janta. sincera. Claro. Ficava bom? Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Você melhora, você otimiza a própria culinária também com o tempo, né? Mas... E aí que vem a parada. Eu tive ideia. Cara, eu tô perdendo aqui 40 minutos todo dia pra cozinhar. E se, ao invés disso, cozinhar marmita pra semana? Então, Ó, eu já comecei foi a inteligente. todo Imagina domingo- essa galera. Ia ter gente que imagina se eu ficar pedindo iFood toda semana. Ah, não, nada a ver. Você realmente decidiu não entrar na zona de conforto e continuar melhorando a sua habilidade de culinária. Hoje você cozinha bem? Bem melhor, bem melhor. Ah, esse- Mas a grande parada foi a economia de tempo. Porque quando eu comecei a congelar pra semana, o tempo que eu gastava de 40 minutos diários, 1 hora diários, foram pra 2 horas semanais. Porque eu guardava o pote no congelador e aí eu comia durante a semana e esquentava no micro-ondas. Mas e se eu conseguir melhorar ainda mais, cara? Aí eu faço um cálculo de, por exemplo, custo de oportunidade, o tempo que eu iria ganhar. É uma coisa muito boa que você pode fazer, calcular o custo da tua hora e de acordo com isso fazer um cálculo que vale a pena investir seu tempo, enfim. Cara, deixa eu comprar um refrigerador. Eu comprei um freezerzinho pra minha casa pra guardar marmita. Então, o tempo que era de 1 semana foi pra 2 semanas. Ok, melhorou ainda mais o processo, menos tempo ainda. Mas e se eu puder melhorar mais? Mas e se eu puder melhorar mais? E aí, o que eu fiz recentemente? Eu vi que chegou um ponto da minha vida em que, por exemplo, já compensava pra mim contratar uma pessoa pra cozinhar pra mim. Então, a cada 2 semanas eu chamo uma pessoa pra ir lá em casa e essa pessoa cozinha. E aí eu não gasto mais tempo cozinhando. Por quê? Porque agora eu aplico esse tempo em outra habilidade que usa meu potencial plenamente e aí eu consigo produzir muito mais. Mas ainda continua usando o refrigerador. Ainda continuo usando. Então perfeito. Então, performance é muito mais sobre como você faz do que o quanto você faz. Isso é algo que as pessoas subestimam muito, cara. Ainda mais hoje com AI, o tanto de coisa que a gente pode automatizar na nossa vida com AI. Essa própria questão de intuição, de otimização, algo que ajuda muito, cara. Pega toda a tua rotina hoje, tudo que você faz, joga no ChatGPT. Procure forma de otimizar o que eu faço para eu gastar menos tempo e com os mesmos recursos, enfim, para eu ter uma performance maior e focar mais no que realmente importa para mim. Isso é uma coisa que você pode fazer. E não só isso, autoconhecimento, ChatGPT é excelente. Não, a IA, ela veio... Cara, eu postei isso ontem, inclusive. Ela não veio só pra simplesmente otimizar nosso tempo. Ela veio pra deixar tudo muito mais criativo. Então, assim, eu consegui transformar uma foto minha palestrando em uma foto minha em cima de um palco no Minecraft, com fundo do Minecraft, com um clone meu de Minecraft, e a plateia
boneco de Minecraft. Pode parecer algo muito idiota, mas chama muito mais atenção e é um diferencial muito maior para quando a gente for compartilhar. Então, por exemplo, tem um prompt circulando na internet, um prompt que eu também montei e tudo, onde se eu pego uma foto minha, eu consigo transformar em um clone de Minecraft, por exemplo, um clone pixelado de 8-bit, assim, sabe? E se eu for postar um story meu um dia, eu posso ter um clone. Não um clone real, mas um clone pra ter algo mais criativo. E a área que eu trabalho, que é o audiovisual, exige e demanda muito da minha criatividade. Muito. A sua também, como criador de conteúdo e influenciador, também. Porque, querendo ou não, você influenciar pessoas, independentemente do conteúdo, mas você só de se posicionar, o seu pensamento de, cara, toda vez eu preciso fazer alguma coisa melhor, seja na edição, seja no roteiro, seja na minha atuação, né, da forma que eu vou produzir isso aqui, você precisou de criatividade pra isso. E as pessoas que precisam se diferenciar no mercado necessitam de criatividade também. Perfeito, perfeito. E a criatividade é um recurso muito escasso hoje, cara. Infelizmente. A gente vive na época de mais acesso a informações da história. Uma pessoa hoje da nossa idade consegue acesso ao que um rei não tinha durante décadas, sei lá, 200 ou 500 mil anos atrás. E, paradoxalmente, nós vivemos na época em que as pessoas estão mais desfocadas, com menos criatividade, com menos sentido pra vida. E é a primeira vez na história que a geração atual é mais burra que a geração anterior. Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que a criatividade também emerge como um reflexo desse sistema de alta performance. Porque quando você performa muito e você tem muito tempo livre, você tem tempo para o tédio. E com o tédio você tem ideias, e com ideias você constrói. Então, quando você quer só se esforçar o dia todo, principalmente para trabalhos criativos, isso não funciona, cara. Você precisa parar e realmente deixar a tua mente processar, porque é justamente quando a sua mente tá lá naquele estado de contemplação que as ideias surgem. Sabe aquela ideia que você tem mais ideias tomando banho? Quando você tá cozinhando e tal. É justamente porque por causa você tá no ócio, você não tá com nenhuma informação entrando na tua cabeça. Exato. Tem um conceito que eu trago até no livro, que existem duas redes neurais padrão. Tem a frontoparental network, que seria relativa a, por exemplo, a parte mais frontal do nosso córtex, relativa a raciocínio, foco, enfim. Tá. E tem a default mode network. Default mode é modo padrão, rede de modo padrão. Que é quando o nosso corpo ele tá atuando de forma automática. Então é quando você tá fazendo atividade de pouco esforço cognitivo. Se você na tua vida trabalha de maneira superficial, foca de maneira superficial, você não tá nem na rede de modo padrão, nem na rede frontoparental. Eu tô aonde? Então você tá num limbo. Você tá no meio termo entre os dois, em que você não tá nem focando direito, nem descansando direito. E aí o que acontece? A sua energia, com o decorrer do seu dia, ela se esgota. E você não produz o quanto você poderia produzir trabalhando menos e descansando mais. É um grande paradoxo. É justamente nesse tipo de medida que você impulsiona a tua criatividade. Quando você tem altos sprints de foco, por exemplo, eu vou pegar uma manhã aqui, cara, eu vou ficar 3 horas dando o meu melhor, foco líquido, eu não vou abrir rede social, nada. E aí depois eu vou descansar de verdade, como um leão, por exemplo. Porque o leão, ele passa o dia descansando, mas quando ele tá na caça, ele vai 100% pra presa dele. E esse é o erro que as pessoas mais cometem hoje. Elas querem, por exemplo, trabalhar e tá lá disponíveis o tempo inteiro no WhatsApp pra responder uma mensagem. Ou com notificações ativadas no celular. E isso aí vai acumulando. É todo um ambiente distrativo. Não sei nem se a palavra distrativo existe, by the way, mas um ambiente cheio de distrações que te impede de entrar num modo que você aproveitaria teu potencial plenamente. E aí, com o tempo, o que acontece? Você precisa expor o teu potencial para ter sentido na vida, para você se sentir realizado. E se você não atende isso, você cai num vazio que você não se sente bem. E quando você não se sente bem, você tem menos energia. E com menos energia, você produz menos. E aí é um ciclo. Ou seja, produzir pouco, vazio, vai produzir cada vez menos. E aí você vai para o fundo do poço. Isso é o que as pessoas vivem hoje. Então, o que eu tenho feito no Instagram é ajudado as pessoas a arrumarem para o contrário disso. Como que você pode aproveitar teu potencial plenamente? E aí a gente chega em bases. Uma base, por exemplo, é ter uma rotina. Uma rotina é o mecanismo pelo qual você faz com que o seu corpo ele alterne mais facilmente entre esses modos de foco e descanso. Porque o seu corpo ele entende o que você faz na base diária, ele entende o seu horário de almoçar, ele entende o seu horário de acordar. E se você não dá essa estabilidade para ele,
A hora de o seu corpo entrar no modo instável, o que seria um modo instável? Um modo que você está realmente gastando energia, ele não vai fazer isso de forma tão otimizada porque ele não teve uma base, um apoio para ele aplicar isso na hora que fosse necessário. Entende? Uhum. Então, é uma série de comportamentos. Então, é importante você ter um horário fixo para dormir, um horário de treinar, porque tudo isso oferece a base necessária para que você consiga produzir numa base diária. Então, esse conceito de slow productivity, que seria produtividade lenta, é algo cada vez mais presente hoje. De você trazer essa base por outras vias. Deixa eu cuidar aqui da minha saúde, deixa eu passar um tempo de qualidade com a minha família. E aí você tem tempo para o que importa, ao mesmo tempo em termos de criação, como em termos de o que te alimenta como pessoa. Então, eu posso ter tempo para um hobby que vai me trazer uma recarga, que eu consigo utilizar a recarga para ser mais produtivo no trabalho. E aí você cria um ciclo virtuoso. É o extremo oposto. Você vai produzir muito e com essa produção você sente que seu potencial está sendo manifestado e, portanto, você tem mais sentido na vida, que vai, por fim, te dar mais energia para produzir mais. É um ciclo infinito. Um ciclo infinito. Genial. E essa palavra infinita é muito importante, porque se você considera que tem um fim, o lugar em que você vai chegar, você... Vamos supor que você acha que existe um ponto em que você vai vencer. A sua meta é vencer na vida. Tá. Uma vez que você chegou nesse ponto, o que vai ser a sua vida, então? A gente precisa de um jogo infinito. Essa é a grande questão, como ser humano, porque o ser humano, ele é naturalmente insatisfeito com a vida dele. Tem até uma frase de Santo Agostinho, cara, muito boa essa frase, que é... Ele tá se referindo a Deus no livro dele, Confissões, né? E mesmo para quem não é religioso, isso aqui é algo muito aplicável. Ele fala bem assim: o nosso coração está inquieto até que repouse em ti. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa do infinito. A gente não se contenta com uma mera conquista material, por exemplo. A gente sempre vai imaginar algo melhor, algo maior que aquilo que a gente conquistou. E se a gente não se alinhar com esse próprio princípio de evolução, que é o próprio processo, é o trilhar do caminho, se a gente só foca no resultado, aí a gente não consegue viver plenamente. Então, a gente pode até traçar um conectivo que é, quando você foca no caminho, no processo, na autoevolução, você está caminhando junto com Deus no jardim. Entende o que eu quero dizer? Você está vivendo da forma que você deveria viver. E a partir disso, mais uma vez, o sentido surge. Porque você tá vivendo da forma que você foi construído. Da forma que você deveria sempre... Exato. A forma que você foi... É exatamente isso, que você foi construído pra ser. É o seu potencial máximo. Exato. É aquele lugar onde você nunca deveria ter saído. Isso. E quanto mais jogos infinitos você cria na tua vida, melhor. Eu gosto de um conceito muito interessante que é o seguinte: a gente sempre na vida tá saindo de um ponto A para um ponto B. Concordo. A gente sempre tá. Se a gente chega no ponto B, a gente já imagina um ponto C, que seria o novo ponto B. Sim. Então, isso é inevitável. E se o teu foco é sempre só o ponto B, todo o percorrer do caminho, que é o ponto A, até o ponto B, vai ser algo muito difícil e sem sentido pra você. Vai ser muito frustrante. Exato. O teu sentido tem que ser o próprio caminho. Tem até uma frase muito boa que é: por que se preocupar tanto se a beleza está no próprio percurso? Sabe, a gente precisa aproveitar o processo. Muito isso. Dois lugares que onde a gente consegue ver isso muito bem. Tinha até uma analogia que eu fazia em algumas palestras minhas. E era que eu aprendi e eu achei genial. Vou usar exemplo aqui, tá? Tem o meu celular aqui e aqui é o destino final. Então, ó, o meu celular, ele é um carro. Sim. Um carro, ele precisa de gasolina pra ele se locomover. Então tá, esse aqui é o meu objetivo final. Ele é muito longe. Eu vou colocar algo até mais palpável. O meu objetivo é fazer... sei lá, é comprar um computador novo. Ok. Beleza. Aí eu tô fazendo dinheiro pra comprar um computador novo. Não. Tá, mas aí a minha energia acabou. E aí, o que eu faço? Eu não cheguei no objetivo final. E aí? O que a gente realmente deveria ter feito é chegar, conseguir a primeira parte, comemora. Ir pro próximo, comemora. Ir pro próximo, comemora. Ir pro próximo, comemora. Isso faz você reabastecer a sua energia pra você chegar no ponto final muito bem. Não vai ser um saco onde o resto não faz sentido pra você, só o objetivo final. Você tem que desfrutar do caminho. E onde a gente aprendeu muito bem, onde a gente consegue ver que o processo realmente vale a pena e é uma das coisas principais. E principalmente aprender a respeitar o processo. Criação do mundo. A gente pega Deus. Deus, ele criou um mundo em 6 dias e descansou no 7º. Se até Deus, que é a figura divina, que pegou e criou o mundo,
respeitou o processo, viveu um processo. Quem somos nós que somos criação dele? Simbologia é ótima. Que somos criação dele, pra simplesmente ignorar o processo. E ele, inclusive, ele colocou até um dia de descanso, um momento de descanso. Então, assim, você não precisa se matar de trabalhar igual um condenado. Você precisa começar a desfrutar da tua vida e desfrutar daquilo que tá ao redor de você. Porque senão nada faz sentido. Você tá trabalhando pra quê? Só pra pagar a conta? Só pra poder sobreviver? Você não tem nenhum desejo maior? Você não tem nenhuma sensação de desfrute dentro do seu coração pra você poder aproveitar e utilizar essa munição, que é o dinheiro e a munição, pra que você construiu, que você fez pra alguma coisa que você possa se divertir, pra alimentar a energia que tá dentro de você? Ou você só faz isso como um processo pra continuar sobrevivendo? Então, cara, você pegar essa parte de processo e aprender a desfrutar do processo muito mais do que somente da conquista final, é muito louco. E todo mundo que conseguiu grandes resultados até hoje respeitaram o processo, não cortaram caminhos, porque muita gente, e isso eu vejo muito inclusive na geração de hoje, é sempre pegando o caminho mais fácil. Infelizmente. Lógico, tem ferramentas hoje que estão aqui pra gente poder ter um processo mais tranquilo e mais ágil, mas não significa que vai ser mais fácil. Então a IA é um exemplo. Pô, a gente pode... Tem IA aí, cara, que é impressionante. Consegue pegar... salvar reuniões, montar mapas mentais, bullet points, salvar uma reunião inteira com áudio pra você ir escutando depois, descrever pra vocês quais são os pontos principais que foram falados na reunião, o próprio ChatGPT, Gemini, e as absurdas, assim, que fazem com que nosso processo em uma tarefa específica sejam muito mais tranquilos. Mas não quer dizer que a sua jornada vai ser tranquilo como o processo que você acabou de resolver. E isso é muito louco. Isso é muito louco. E, Breno, você, inclusive, veio bastante sobre isso. Você fala muito sobre isso também, sobre a questão dos diferentes caminhos. Você fala sobre o quão difícil... Você compartilha muito isso. O quão difícil foi pra você mudar o seu estilo de vida. Porque você falou, mano, você era um moleque gordinho... E hoje é um cara ferrado na academia, na calistenia, e consegue fazer uma bandeira humana. Só que você fez um vídeo, inclusive tem 2 vídeos muito bons do seu Instagram que eu gosto muito. Esse vídeo seu, da bandeira humana, eu gosto pra caramba. E o que você conta a história do seu tênis de corrida. Ah, de corrida. Eu gosto muito desse vídeo também. E você só por ser verdadeiro e contar a sua história... do quão difícil foi pra você, mostrar que, pô, não é fácil, que tem isso, nas coisas até mais bestas, porque, pô, comparar a tua evolução com tênis de corrida não é a mesma coisa que você pegar um cara que tá ferrado na dívida, precisando sustentar 3 crianças em casa. Mas os princípios que você usa pra isso, e é o mesmo que ele pode usar pra sair da situação dele. Exato. Exemplo. Exato. Cara, é uma boa ideia essa, realmente. A grande questão é que quando a gente analisa a simbologia das histórias, tem um estudioso que fala muito sobre isso, que é o Joseph Campbell, que ele é autor do livro O Herói de Mil Faces, que ele criou aquele modelo que é a jornada do herói, né? Muito utilizado pra marketing. Demais. Eu uso isso pra caramba. Qual que é o único elemento que não pode faltar na jornada do herói? O dragão. E o que é o dragão? Problema. Exato. Dificuldade. O dragão, ele é a simbologia dos nossos principais medos. Ele tem fogo. Ele tem garras de um felino, ele tem a asa de uma águia, ele tem o corpo de um réptil, a língua de uma cobra. Ele é muito grande, ele é imenso. Exato, escamas, enfim. Então, o dragão, ele é a simbologia de tudo o que mais te amedronta e, portanto, ele é também o que mais te faria evoluir se você enfrentasse. E se você quer uma história em que você não tem que passar por esse dragão, o resultado é que a sua história não vai ser engajante. Nem um assim, pouco, a gente vai ser interpreta, chato. exato, a gente interpreta o mundo por meio de histórias. A gente vive uma história na nossa vida, mas a gente também passa o conhecimento e estrutura na nossa cabeça por meio de histórias. Então, uma história, ela apresenta pra gente um ambiente, um set de regras, apresenta um protagonista e a gente tem empatia por esse protagonista, a gente se coloca no lugar dele, e de acordo com todo o contexto dele, o movimento do ponto A até o ponto B dele é algo que a gente se imagina fazendo junto. E outra coisa, a gente nem necessariamente pegando o dragão como um exemplo maior de problema. Se a gente vê uma série, um filme, a gente sente conexão pelo protagonista, por quê? Porque ele erra.
Pelo que ele é. Porque ele erra, porque ele tem desafio, porque ele tem batalha. Quando a gente vê um protagonista que só acerta em tudo, ele é chato pra caramba. Exato. A gente vê o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é ferrado pra caramba. Ele é pobre, não tem família, o pai morreu, a mãe morreu, só tem a tia que tá velha e ele precisa cuidar da tia. O tio morreu. Ele só enfrenta vilão que quer matar ele e a família dele e os amigos dele. Ele estuda numa faculdade, ele tem o trampo que é ele tirar foto dele mesmo. E ele não recebe bem. Desvalorizado. Desvalorizado pra caramba. Sim. E todo mundo ama ele, pô. Exatamente. Por quê? Porque você é valorizado na medida do problema que você resolve. Por isso que a gente precisa dessa humildade, dessa coragem. Então, quando a gente é apresentado a história, o custo da história ser boa é justamente o quanto que o protagonista tem que abdicar. Por quê? Porque é isso que torna ele único. Porque se fosse algo trivial, não faria sentido na nossa cabeça de a gente ter engajamento por aquilo. Então a gente não só precisa enfrentar o dragão, mas a gente também precisa de regras. E o que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente joga um jogo, imagina um banco imobiliário. Tá. Ele tem um set de regras que é apresentado pra você. Sim. Se você não quer jogar a favor das regras, entenda as regras que eu tô falando aqui de forma simbólica como a própria realidade, o jogo perde a graça porque eu poderia, por exemplo, em vez de querer jogar o dado pra andar, eu vou andar pra onde eu quiser, quando eu quiser, e pegar todo o dinheiro do jogo pra mim e acabou. Então... Ia ser chato demais. Chatíssimo. Nossa, então, que horrível. Exato. Você imagina a experiência, ia ser horrível, ia ser muito ruim. É horrível. Então, o que a gente quer, na verdade, paradoxalmente, são regras. A gente quer a realidade. Por quê? Porque a realidade faz com que a gente enfrente o desafio que se apresenta pra gente da forma mais nua possível. Ou seja, o desafio mais difícil possível, se apresenta pra gente quando a gente se abre pra verdade. E o que seria se abrir pra verdade? Seria você agir com honestidade. Então é você aceitar o que o mundo te traz e não tentar, por exemplo, afogar qualquer coisa em um prazer, por exemplo, eu fiquei estressado, eu vou entrar aqui na rede social pra tampar isso. Não, é você enfrentar essa dor frente a frente, você aprender com a dor. E é sentar junto com ela. Exato. E não só isso, mas falar a verdade também. Se tem uma coisa que eu procurei implementar na minha vida esse ano, foi ser uma pessoa mais verdadeira. E eu sei que pode soar clichê isso de você não mentir. E é inevitável, toda hora... Cara, é impossível não mentir. Na vida, a vida envolve isso. Tem pessoas que precisam mentir, inclusive, pra sustentarem a própria família. Então, é um escopo muito complexo de se analisar. Mas quanto mais você cria uma realidade na sua vida em que você é, digamos que, permitido de falar a verdade, você consegue agir aliado com a verdade, você mais uma vez entra naquele ciclo virtuoso que eu falei. Porque você vai enfrentar o dragão necessário para resolver o teu problema. Por quê? Porque você descobriu o teu problema porque você foi honesto. E aí você não tá criando uma realidade artificial com base no que você tá dizendo para outras pessoas do que você é. Ah, eu vou mentir aqui o meu faturamento para chegar numa pessoa e dizer que eu sou foda, e aí... Uma hora a máscara cai, filho. Uma hora a máscara cai e, enfim, sua reputação vai embora. Uma mentira nunca é sustentada por muito tempo. A verdade, sim. Exato. Porque a mentira você tem que adicionar camada atrás de camada para que você consiga manter a narrativa consistente. Porque sempre vão haver falhas. E a sua mente, ela interage com a realidade de uma maneira que é muito fácil lembrar do que realmente aconteceu. Mas a mentira você tem que sempre ficar inventando e se esforçando. E uma hora você não vai conseguir ter essa plenitude de contar essa mentira. Então, é muito importante você se alinhar com a verdade, até para um viés simbólico de que, para a evolução, isso é extremamente necessário. Falar a verdade, agir com a verdade. E eu sei que isso talvez não atinja quem tá ouvindo isso agora com tanta potência, mas é algo que você só entende de verdade quando você começa a viver. Quando você começa a viver o teu dia e você, por exemplo, escreve toda vez que você mente. Você vai ver que é esdrúxula a quantidade de mentiras que você conta e você nem percebe. E o mais legal é que não é nem só ser verdadeiro com as pessoas, né? Mas é principalmente com você mesmo. Exato. E você só aprende a ser consigo mesmo se você também é com as pessoas. É, por exemplo, alguém te convidar pra alguma coisa e você falar, cara, eu não quero. Em vez de inventar uma desculpa, tá, eu vou fazer eu vou pra casa de alguém, sei lá, já tem um compromisso. Não, cara, eu não quero, hoje eu quero descansar. E eu aprecio muito esse tipo de pessoa, sabe? Que fala a verdade e realmente se impõe como quem ela é. Porque isso mostra que ela tem autoestima bastante pra ser quem ela é e não esconder isso. E não ligar pela opinião dos outros. E esse é o tipo de pessoa que você tem que procurar se envolver. Porque ela não tá guardando esqueletos no armário que podem cair a qualquer momento e prejudicar a sua relação. Prejudicar, por exemplo, um negócio que você tem em sociedade com alguém. Prejudicar um relacionamento amoroso de longo prazo, enfim. Então, são diversas camadas da importância de você falar a verdade.
Tudo pra você ter o dragão que você deveria enfrentar. E é engraçado que na vida, a gente tem uma lógica que é, todo dragão ele apresenta um tesouro. Nem todo Sim. tesouro tem um dragão, porque tem muita coisa que a gente não merece. Mas todo dragão ele apresenta um tesouro, nem que seja o próprio ato de aprender com o que você enfrentou. Ou seja, você ter que se autodesenvolver pra ter realmente conseguido passar por aquele desafio. Mas nas histórias a gente vê essa simbologia de diversas maneiras. É a princesa, é o tesouro, é o lugar que ele salva, e por aí vai o título que ele recebe. Mas esse é o padrão simbólico que define a vida humana. E se a gente foge disso, se a gente foge da verdade, aí a gente não vive a vida que a gente deveria viver. E é engraçado que isso traz um conectivo muito forte com as religiões, porque as religiões elas sempre reforçam essa ideia de você viver alinhado com a verdade. Com certeza. Conhecerei a verdade, ela vos libertará, filósofos também. Então, enfim, esse é o ciclo virtuoso que eu tenho procurado buscar e ajudar as pessoas a buscarem também. Vamos pegar então pra ser mais palpável pra galera que tá Claro. assistindo a gente. Quem era o Breno antes e depois desse conceito? Antes e depois, cara, boa. Eu sinto que a minha vida, ela ficou mais difícil, mas cada dificuldade ela tem mais uma camada de significado. Eu gosto de pensar nisso como... Imagina a sua personalidade. Você tem um núcleo de você, certo? Tá. Esse núcleo, você naturalmente não conhece esse núcleo tão bem. Isso é algo inerente ao ser humano. Por quê? Porque o autoconhecimento tem que ser um processo infinito necessariamente, porque você aprende também em um processo infinito. A quantidade de conhecimento que você absorve é possivelmente infinito. Então, você nunca vai se conhecer por completo. Mas quando você se abre para a verdade, esse ciclo, que é o núcleo de você, ele se torna cada vez mais claro. E quando você tem essa personalidade bem estruturada, isso te permite que você se abra para o mundo, para aprender coisas e incluir coisas na sua personalidade de maneira mais fácil. O que eu quero dizer? A partir do momento em que eu me autoconheço e eu vivo dessa maneira, eu tenho meus valores muito bem definidos. Eu aprendo sobre os meus valores mais fácil. Porque o valor, ele, por mais que ele tenha um toque subjetivo, ele não é totalmente subjetivo. Ele é um fator que existe dentro de você, que é um contato que você tem com a realidade. É de acordo com como ela se manifesta para você. Então, quando você aprende esses valores, você aprende o que você busca, que é uma jornada só sua, e por isso ela também é única. Então você se abre para desafios cada vez maiores e você começa a se alimentar mais por esses objetivos maiores. Então, o nível de performance que eu tenho hoje, depois que eu comecei a ter essa ideia de viver mais a verdade na minha vida, ele é outro, totalmente diferente. Entendeu? O nível de foco que eu tenho no meu dia e o quão bem eu me sinto por focar também. Então, é uma lógica que é até engraçado, porque eu foco mais, eu foco melhor, e quando eu descanso melhor, porque eu sinto que eu mereço o descanso, e o descanso me traz novas reflexões que fazem com que eu entre em contato com esse núcleo cada vez maior, que por fim vai revelar as virtudes, as verdades sobre mim que eu quero descobrir ainda mais, e aí é mais uma vez E é mais um ciclo infinito. mais um ciclo infinito. Entendeu a ideia? Por isso que eu tô sempre falando dessa ideia de viver jogos infinitos, porque existem diversos jogos infinitos que a gente pode viver na nossa vida. Autoconhecimento, autoaprimoramento em uma arte marcial, por exemplo, é uma cultura muito forte. Gosto e já tô indo pra próxima. Olha aí, qual que você tá indo fazer agora? Eu fiz 1 ano de jiu-jitsu, mas eu tô com um novo objetivo. Eu parei já de treinar Gil, mas agora eu tô querendo fazer aula de Muay Thai, não só pelo esporte, mas eu quero entrar de cabeça, eu quero fazer aula de Muay Thai pra competir. Pra competir. Bacana. Bacana. E é engraçado que toda arte marcial, ela propaga justamente essa ideia de melhoria contínua. Sim. Que não existe limite para a técnica. E não só isso, eu gosto dessa ideia também porque se a gente parar pra pensar, a gente também precisa de um princípio alinhador, que é: eu tô saindo de um ponto A pra um ponto B sempre, certo? Então, eu tô, por exemplo, aqui conversando contigo, eu tenho um ponto B de criar uma boa conversa. Chegar aqui até o final do podcast e ter tido uma boa conversa com você. Que, by the way, eu acredito que é algo que tá acontecendo. Sim, demais. Mas, se eu tô saindo aqui desse ponto A para o ponto B, que é o final da conversa, um outro ponto B pode aparecer pra mim. O que seria esse outro ponto B? Sei lá, eu começo a ficar com fome. Isso é um outro ponto B, certo? Então, na vida, a gente sempre tá tendo várias jornadas e ciclos infinitos ao mesmo tempo. E a grande questão, e é isso que as religiões falam, é você alinhar esse princípio com uma metanarrativa. E o que eu quero dizer com metanarrativa? Isso. É a história principal. Tá.
Então, a história principal é o ponto B principal. E o seu objetivo é fazer com que todos os outros pontos B da sua vida estejam alinhados com esse caminho principal. E a partir do momento em que você rema contra isso, por exemplo, eu quero ter o ponto B de atingir 1 milhão de pessoas com o meu trabalho nas redes sociais. Mas você tem um outro ponto B, que é você é uma pessoa super impulsiva e você quer ficar na rede social consumindo somente o dia inteiro. Você não vai sair do lugar. Você tem um peso agindo contra esse peso principal que seria a sua metanarrativa. E quanto mais você alinha esse peso contrário com o peso que é o que realmente você busca para sua vida, você fecha esse caminho, essa mira, e aí você caminha mais fácil para esse objetivo. Então, nutrir jogos infinitos e jogos bons para você faz com que a sua vida ela se una em princípios fechados. Tipo, poucos princípios, entende? Você fica cada vez mais concreto. E quanto mais você se autoconhece, mais você entende quais são esses poucos princípios que você está buscando na sua vida. E aí a quantidade de perguntas que você tem que fazer sobre você é cada vez menor e também, paradoxalmente, mais profunda. Porque para você descobrir o que falta, você tem que enfrentar um dragão cada vez mais difícil. E aí você segue esse ritmo com o decorrer da tua vida. E vem mais o terceiro ciclo infinito aí do nosso podcast. Terceiro, quarto, quinto e aí até o final. A vida, então, é um paradoxo imenso. Assim. E é a realidade, né? A gente entra em muitos e muitos ciclos na nossa vida e a gente percebe que até as coisas menores são um ciclo também. São. E a gente tá envolto de muitos ciclos. Então, ler um livro e começar outro é um ciclo. O ciclo da água, pegando até as coisas mais bestas. Sistema digestivo. Então, tudo é um ciclo. E olha a relação com o taoísmo, por exemplo, do Yin Yang. É o caos em contato com a ordem. Ou seja, você emerge para o caos, você enfrenta o dragão, que é um elemento caótico, para fazer com que a ordem surja a partir desse enfrentamento. E aí você segue isso sem fim. Cara, é ótimo viver dessa forma. É bom pra caramba. Mudou minha vida, assim, na época que eu tava escrevendo o meu livro, eu tive uma grande crise existencial, sabe? Eu queria saber qual que era o sentido da vida. E acabou que esse sentido, ele acabou culminando na própria ideia do título do livro, que é o caminho para ser bom. Por quê? Porque você nunca vai ser bom de verdade. A bondade seria o próprio ponto B último da sua metanarrativa, digamos assim. Você nunca vai chegar nesse ponto, você nunca vai ser perfeito. Então, o sentido, ele se encontra no próprio caminho. É justamente aquela ideia que que a gente falou no início, de abraçar o processo. E aí surgiu Se eu não me engano, quando você lançou o livro, alguém te fez uma pergunta assim: Breno, por que é o caminho para ser bom e não como ser bom? Exato. É um negócio assim. Exato. E paradoxalmente, e aí que vem a parte interessante, cara, que paradoxalmente, a bondade, ela precisa ser alcançável. Senão não seria bondade. Você concorda comigo? Ela precisa ser acessível. Sim. Como assim, então, eu nunca vou ser bom, Breno? Se a bondade é acessível? Essa é a grande questão. A bondade, ela é algo que você vive conforme você se aproxima do princípio da bondade. Então, é algo inerente ao processo. Então, paradoxalmente, quando você foca no processo, em algo significativo, você se torna bom por não querer ser bom. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que é o caminho. Porque o sentido está no caminho. O segredo é o caminho, é o processo. E quanto mais você se alinha a viver isso em cada passo da tua vida, aí você vive de forma muito mais significativa. E aí que entra o problema da pergunta, o que é o sentido da vida. Porque não é algo que você responde com a frase. O sentido é algo que você experimenta. Então, o sentido é algo inerente ao viver. Não é inerente a uma coisa que você alcança, uma coisa que você completa. O sentido não é o sucesso profissional. É o caminho, é o processo. É o caminho. O sucesso profissional pode ser uma forma, uma parte do seu caminho que te dê sentido. Mas o verdadeiro sentido, ele tá no princípio pelo qual você teve o sucesso profissional, que é o processo. Sempre o processo. Já que você entrou no assunto do livro, claro, eu quero seguir nessa linha também. Como que foi pra você escrever o livro e por que você tomou a decisão de escrever o livro? Na verdade, porque você já tava 3 anos produzindo conteúdo. E vou escrever um livro agora. Cara, isso era um sonho da época que eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Lá com 14 anos eu tava no meio da escola escrevendo um livro. Eu lembro até hoje o título do livro, era 25 horas por dia. Eu tava escrevendo um livro que ia ajudar as pessoas a terem tempo no dia. Legal. E aí,
E aí eu caí na real que eu tinha 14, 15 anos, eu tava na escola, eu não tinha repertório nenhum, ninguém ia querer comprar meu livro. Não tinha porquê eu escrever um livro. E aí eu engavetei o projeto e aí eu voltei porque eu vi que com o que eu construí nas redes sociais, as pessoas me perguntavam o tempo inteiro: como criar hábitos saudáveis? Como ter a rotina que você tem, Breno? Como que eu posso ter alta performance mesmo sem ter talento, por exemplo? E aí eu quis juntar todo esse conhecimento que me permitiu estabelecer isso na minha vida nos últimos anos. E aqui era diferente, por quê? Porque eu tinha o resultado, eu mostrava que eu tinha esse resultado para as pessoas e elas entenderam que tinha um valor no que eu ensinava. Então aí eu finalmente lancei o livro e emergi nesse processo. E é muito interessante o processo de escrita. Isso é algo que deve motivar também você aí que está assistindo para uma escrita diária na tua rotina, porque é justamente na escrita que você explora a tua cabeça e coloca, digamos assim, a tua engrenagem mental para girar. Breno, perguntas que muito provavelmente a galera tá fazendo, Claro. se tá fazendo em casa. Qual que é a diferença? Eu posso escrever no computador ou no celular? Ou eu escrevo no papel e caneta? Boa pergunta. Para esse processo, eu acho que vai muito do que cada pessoa prefere, entendeu? O que ela é adaptada. Hoje, eu escrevo digitalmente. Por quê? Porque eu gosto de utilizar essas notas em consonância com AI. Então, eu pego meus relatórios de revisão semanal e aí eu faço isso, uma análise junto com o meu chat GPT e por aí vai. Mas, eu já lotei alguns caderninhos de escrita todo dia que eu chegava no final do meu dia para escrever também e refletir sobre o que eu alcancei no meu dia, sobre o que eu aprendi, etc. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Você, em última instância, pode ter até um bloquinho bem pequeno de bolso e você carrega com o decorrer do seu dia e você escreve nele. E, cara, escrever é um negócio que é algo que você só entende de verdade quando você começa. Porque você é obrigado a se colocar num estado de análise que você não usa no seu dia a dia naturalmente. Porque hoje a gente é tão levado a consumir, aprender. E até viver no automático por muito tempo, né? Exato. Em algumas coisas. Exato. Tipo, se eu chego numa pessoa normal na rua e eu pergunto pra ela o que ela aprendeu na última semana, ela não vai conseguir me falar direito. Principalmente se a pessoa tá lá naquela clássica jornada de trabalho de Intensa, de milhares de intensa, horas que ela não por para dia. pra refletir e É. tudo mais, entende? Então, escrever te traz essa lucidez necessária para você se autoanalisar, entender os seus problemas e melhorá-los com o tempo. Então, eu criei um mecanismo para mim de que eu escrevo com o decorrer do meu dia. Eu não tenho mais um horário fixo. Eu gosto de escrever quando, apesar de eu gostar também de escrever no final do meu dia, quando eu vejo que foi um dia muito profundo, de muitos aprendizados, mas, tipo, por exemplo, eu tive uma ideia, eu já escrevi lá na hora. Por quê? Porque isso Boa. tira o peso de você continuar lembrando com a informação. Não, você vai na cabeça, esquecer esse você vai bagulho, vai. esquecer, você vai esquecer. Escreva. Eu faço isso quando eu tenho uma ideia muito boa, eu puxo o celular, eu tenho contato comigo mesmo no WhatsApp, eu jogo e escrevo e salvo lá. Aí eu tenho. Aí o que o meu cérebro salva é. Não é mais a ideia, é eu salvei uma boa ideia no meu contato no WhatsApp. Vai lá ver. E é muito mais simples de eu lembrar do que ter a ideia inteira na minha cabeça. Perfeito. Esse é um ótimo método, ter um bloco de notas no WhatsApp. Eu adaptei isso e usei um outro aplicativo chamado Signal. Sinal com G no meio, Signal. Que é como se fosse um clone de um WhatsApp, mas a diferença é que não vai ter ninguém pra você conversar lá. É Então, só. É um aplicativo igual ao WhatsApp, mas que não vai ter ninguém. Como que é? É tipo notas, então. É tipo notas. Então, eu gosto de utilizar ele também porque eu vejo a hora que eu mandei a mensagem. Ele já registra o tempo, que nem uma mensagem no WhatsApp. entendeu? Entendi. Então, ali eu registro lá e quando eu vou fazer a revisão da minha semana, eu entendo o que aconteceu em cada meu dia, em qual período do dia, de forma que eu posso traçar até uma correlação, quem sabe. Tá, aqui de manhã eu tô conseguindo refletir melhor, tendo ideias melhores, quem sabe, ou... Enfim, entendeu? Então... Ah, tá. Então é como se fosse um contato com você mesmo. Exato, um contato comigo Só que mesmo. tem um aplicativo só pra isso. Exatamente. Mas o WhatsApp também é uma boa, você pode ter um bloco de notas do próprio celular. Uhum. O que importa é você tirar o peso. Então, um princípio muito bom também, que é do livro Criando um Segundo Cérebro, que é um livro que fala muito sobre registro de ideias, manipulação de ideias. Ele fala assim: o momento em que você captura uma nota nunca é o momento em que você avalia essa nota. Então você registrou a Perfeito. ideia no teu celular, não para pra, sei lá, corrigir erro de português, sabe? Não para pra organizar. Só deixa lá e foca no processo da captura em si. Porque você tira um peso e se você tá sempre nesse viés analítico, você acaba desmotivado a longo prazo pra ficar registrando essas ideias, sabe? Uhum. E aí você vai fazendo a máquina girar aos poucos, você vai se conhecendo cada vez mais e é um esforço mínimo. Você gasta 5 minutos no teu dia pra escrever, 10 minutos no máximo.
E que vira muito aprendizado louco depois, né? Exato, exatamente. Então, é um hábito imprescindível na minha rotina hoje. De longe, assim, refletir. Isso seria uma forma mais ativa de reflexão. Refletir, dormir é um grande pilar pra mim hoje. Inclusive, você falou hoje mais cedo, né, que você tem problemas com isso. E treino e alimentação, mas principalmente o sono. Porque o sono é o que é a manutenção do nosso cérebro. E as pessoas subestimam muito o que é dormir bem. Tem uma pesquisa, que é uma pesquisa muito famosa do... esqueci o nome agora, do livro Por que Dormimos. Mas ele faz 3 grupos para um teste de memória. Um grupo dormia 4 horas, um grupo que dormia 6 e um grupo que dormia 8. A quantidade normal. Engraçado é que o grupo que dormia 4, se eu não me engano, foi essa pontuação, 1/3 das pessoas... Não, perdão. Eles tiveram um resultado 1/3 menor que o grupo que dormia 8 horas. Então a performance tá ali 1/3 menor. Mas aí que vem a sacada. Quando você pergunta para as pessoas o quanto que elas acharam que elas performaram, elas acham que elas performaram igual as que performaram 8 horas. Que dormiram 8 horas. Porque a gente não entende o impacto de verdade de dormir mal. O nosso cérebro, ele maqueia isso. Porque se a gente se sentisse muito mal o tempo inteiro por dormir mal, não daria pra viver bem. Então, pessoas que dormem cronicamente mal, elas nem entendem que elas estão dormindo mal. Mas, por baixo dos panos, a performance delas tá no ralo. E aqui que entra um princípio muito importante também até para essa ideia de autoconhecimento, que é a neuroplasticidade, que é o mecanismo que a gente falou de mais cedo, ela atua justamente no sono. E se você tá... Muita coisa atua no sono. Muita coisa atua no sono. Exato. Não sei se você vai falar sobre isso, mas eu trouxe recentemente um outro convidado. Ele é muito... Ele é um gênio, assim, nessa parte de comportamento humano. E principalmente para entender como é que o cérebro funciona. Okay. Esse é o principal. O nome dele é o Minoru Rafael. Inclusive, é o último episódio que lançou no canal. Vai lá assistir. O que acontece? Ele explica que a gente só realmente aprende aquilo que a gente viveu no dia no sono. Exato, exatamente. Porque, beleza, no dia, conforme você vai vivendo ele, você entende as coisas. Mas é no sono onde seu cérebro vai e começa a filtrar. Beleza, isso aqui eu vou precisar realmente pra minha vida? Vou, então guarda, isso aqui entende, você armazena, beleza, ficou na sua cabeça. Isso aqui precisa, se eu não vejo utilidade, o cérebro falando, se eu não vejo utilidade, é lixo. E você vai ter que ler tudo de novo. Então assim, tem muita gente que não consegue ler, isso é, mano, quando eu descobri isso aqui, eu achei genial. Tem muita gente que pra prova funciona desse jeito. Então assim, tem um conteúdo massivo pra você estudar pra uma prova. Se o seu cérebro entender que você não vai precisar usar a fórmula de Bhaskara na tua vida, Exato. Você não vai aprender, mano. Exato. Você pode ter lembrado para hora da prova, mas, cara, pega... Se você não ficar relembrando isso constantemente na escola, pega, tipo... Cara, de uns 2 meses pra frente, você não vai lembrar como faz. Você não vai lembrar como faz, porque seu cérebro ele jogou fora. Agora, você entender sobre relações interpessoais, sobre relações sociais, comunicação, seu cérebro vai entender que isso é importante, porque sem isso você não vence, sem isso você não se comunica, sem isso você não consegue se conectar com outras pessoas, sem isso você não vira... Se você não gera autoridade, se o seu objetivo cerebral é justamente isso, se o seu sentido da vida é você, cara, preciso construir um legado aqui na Terra, se o cérebro entende isso, tem uma comunicação, ele e você, ele vai guardar com muito carinho isso aqui que você tá aprendendo. Então, cara, dormir bem é absurdo. Contanto que isso impacta também não só nessa parte cognitiva, só de aprendizado, mas diretamente no seu corpo. Então, o hormônio do crescimento, por exemplo, ele vai só de noite quando você tá dormindo. A sua parte também física. Então, muitas pessoas que estão no mundo da performance física, então fazem exercício, que, vão correr uma meia maratona, etc. A parte que eles mais batem a tecla é, cara, vai dormir bem, pelo amor de Deus. Você quer ter uma progressão boa no seu físico, você tá treinando, você tá tendo essas coisas bonitinhas lá, vai dormir. Vai se preparar pra um triatlon da vida, pra um Ironman, pra uma prova que exige muito do seu físico. Dorme. Descansa o seu corpo. Porque senão você não tem resultado depois disso. É muito louco o poder do sono. Exato. E aí que vem a grande questão, cara, que a neuroplasticidade, ela não só atua no sono, mas algo que as pessoas desprezam também é que ela é menor a cada dia. A neuroplasticidade, ela é feita para ela ir caindo com o decorrer da vida. Por isso que uma criança, ela aprende tão facilmente uma linguagem, um adulto tem que fazer cursinho, passar anos estudando e ainda fica com um sotaque, sabe? E o que a gente mais vê são jovens que
usam o celular antes de dormir, por exemplo, e destroem o próprio sono. E, cara, se tem uma coisa... É porque é complexo eu falar que eu me arrependo de alguma coisa na minha vida, porque essa coisa me levou a ser quem eu sou hoje. Eu gosto de ser quem eu sou hoje, mas... Se eu pudesse dizer que eu me arrependo de alguma coisa, seria não ter dormido bem dos meus 14 até os 16 anos. 13 até os 16. Porque eu não entendia de verdade o porquê de dormir bem. E o impacto disso é algo que continua com você. E eu sei que é chato eu te falar isso agora. Tua neuroplasticidade tá caindo a cada dia. O impacto que você causou na tua vida, provavelmente por falta de sono, por coisas erradas que você implementou, por não ter refletido, possivelmente vai continuar com você. Mas a parte importante é ter em conta que como que você vai mudar se você não entender o peso que você tá carregando nos ombros, sabe? De você entender o quão errado você agiu. Então, foi justamente ter dormido muito mal que foi o gatilho pra eu começar a dormir muito bem. Porque eu tinha insônia, eu dormia com remédio quando eu tinha a tua idade. Ô, louco. Era terrível. Eu ficava até 1 da manhã pra acordar 6 pra ir pra aula. Rotina, assim. Hoje, é inegociável pra mim, tipo, dormir 8 horas, 7 horas e meia por dia. Assim, é inegociável, cara. Eu desmarco o compromisso se for pra eu dormir mal. Se não for algo muito importante, claro, mas... A minha prioridade é sempre o sono, porque eu entendo, até traçando correlação. Se tem uma coisa que eu implementei na minha vida nos últimos meses, foi começar a metrificar o meu dia. Não só em termos de escrita, de reflexão, mas metrificar também horas de foco líquido. Eu tô fazendo isso desde março. Todos os dias eu sei exatamente quanto tempo eu gastei em cada coisa, de treino, trabalho e estudo. Caramba! E aí que vem a parada, cara. No início, um dia bom pra mim... Cara, bati o quê? 7 horas de foco líquido. Que já era muito, tá? Isso As pessoas hoje não muito têm 7 bom, horas de foco líquido, porque eu já tinha como pilar pra mim muito forte isso de você ter alta performance, de você deixar o celular de lado, de você focar só no que você tá fazendo. Hoje, dormindo bem, quando eu tô num dia bom, eu faço 10 horas de foco líquido. Uau. E aí que tá a parada. Se eu durmo mal, esse foco líquido vai pra 7, 6 horas. Que era o que você fazia antes. Que era o que eu fazia antes. E não só isso, cara... Mas eu foco menos no tempo que eu tô focando, entendeu? Então é uma razão de qualidade e de quantidade. Qualidade de foco, entende o que eu quero dizer? A correlação com o sono é brutal, cara. E uma coisa que eu quero fazer é cruzar os dados de sono do meu relógio com todos esses relatórios no final do ano, pra eu ser meu próprio experimento científico, aí eu uso o AI pra avaliar, entendeu? Nossa! Que da hora! Então... É isso, é muito bom ter esse tipo de dado e entender a importância de dormir bem. Isso vai pra tudo, inflamação corporal, hormônios, eu não consigo nem explicar tão bem aqui, mas eu só quero criar uma pulga atrás da orelha de quem tá ouvindo isso, porque a natureza ela não faria com que a gente passasse um terço da nossa vida inúteis se não fosse por algo muito importante. É, boa. Então essa é uma ótima razão. Você que tá assistindo a gente, vai dormir. Por favor, volte a dormir bem. Se você tem problemas com isso, vai dormir. É sério, dorme bem. Brenão, a gente tá se encaminhando pro final do nosso podcast, mas antes da gente finalizar, eu quero entrar num quadro com você. Claro. Tá pronto? Claro. Vambora. O que é? É o bate-bola. O que é o bate-bola? Eu vou te fazer algumas perguntas. Tá. E eu quero que você me responda da forma mais rápida que você conseguir, mais objetiva que você puder. Tá. Mas entregando tudo que você tem. Tá, tudo bem. Preparado? Mas em termos de tempo, quanto tempo eu uso pra cada resposta? Tipo, 15 segundos? Não, segundos? calma. É o mais rápido que você conseguir. Mais rápido que eu conseguir. Tá, tudo bem. Não precisa ser uma palavra ou uma frase, mas tipo uma explicação rápida. Tá, tudo bem. Pode ser? Show. Vambora. Pra uma pessoa que ela necessita e ela precisa e tá desejando realmente buscar mais foco e mais autodidatismo na própria vida, quais são as maiores barreiras que ela vai enfrentar? E como sair delas? A maior barreira de todas é o mar de informação que a gente tem hoje. Então, existe uma razão que é qualidade em termos de aprendizado é o oposto de quantidade. Você tem que realmente focar em aprender poucas coisas no seu dia. Se você quer se sobrecarregar, ler um livro inteiro de uma vez, você não vai reter tudo, você não vai aprender direito e também não vai ter tempo para refletir sobre. Então você tem que estruturar tempo para descansar e focar profundamente. Você tem que se livrar do excesso de informação, fazer poucas coisas. Você tem também que se livrar de distrações, no sentido de sempre que tu vai sentar para trabalhar, mantenha o celular longe, desliga a notificação, fique incomunicável. Tire da sua cabeça a ideia de que você vai ter que fazer qualquer outra coisa senão o que você tá fazendo agora. E metrifique. Metrificar é a chave. Justamente foi assim que eu melhorei de 7 para 10 horas.
E se não fosse isso, eu tenho certeza que eu tava no mesmo patamar hoje, porque você encontra as brechas do seu dia a dia. Perfeito. Para uma pessoa que deseja também começar a criar conteúdo e criar legado usando a internet, aquilo que tá à disposição para ela, qual é o melhor caminho a se seguir nesse início? Comece antes de estar pronto, mas entenda que você só vai realmente se destacar se você for uma pessoa única. Não adianta só querer criar conteúdo se você não for bom no que você faz. Então, foi justamente por eu ter aquela intuição que eu falei no início de melhorar vídeo após vídeo que eu realmente consegui viralizar. E eu não conseguiria se não fosse por isso. Você não vai ser especial e viralizar do nada se você não tiver uma estratégia por trás. A única coisa que o mercado realmente premia em termos de conteúdo é conteúdo interessante. E você tem que entender que o interesse é uma razão do quão único você é e o quão você consegue abrir a mente de alguém. E no começo é muito difícil que você faça isso. Mas se você coloca como um pilar para você e melhora vídeo após vídeo, se torna cada vez mais próximo esse alvo. E eu diria que no final é só você buscar ser uma pessoa única e, mais uma vez, ser verdadeira, falar a verdade, ser quem você é. Porque você não sustenta uma máscara por muito tempo e se você não é quem você é de verdade, você não vai ser apresentado aos problemas que você deveria enfrentar para melhorar. E se você não melhora, você não se torna uma pessoa única e diferenciada. E assim você nunca vai despertar interesse nas pessoas de verdade. Para uma pessoa que se sente desmotivada, que não vê o sentido na vida mais, sentido na vida. O que ela pode fazer para sair desse estado e voltar numa vida produtiva, uma vida mais normal? Começa pela via negativa. O que você tem certeza que você faz que faz com que você não tenha sentido? Foca em cortar o que é ruim pra você. Porque é muito mais fácil a gente entender o que é ruim do que o que é bom. Então, um bom começo é sempre a gente ir pelo lado de tirar o que é ruim. Mas depois disso, a grande questão de você entender o sentido da vida é que o sentido ele é um resultado de um processo que ele vem de você agir de acordo com o seu próprio potencial. E o que você quer pra sua vida. E como que você descobre o que você quer pra sua vida? Se conhecendo. Por isso que é tão importante escrever. Por isso que é tão importante fazer uma terapia. Por isso que é tão importante ter tédio no seu dia a dia. Não é só questão de foco pra você descansar do seu foco e processar a informação. Mas também pra você pensar, fazer com que a sua cabeça te mostre a dor que ela sente hoje, os problemas que ela sente hoje, pra você realmente ir até esses problemas e resolvê-los. Perfeito. E pra finalizar, se eu quero buscar e ter muito mais resultado na minha vida em pouco tempo, até porque a intensidade distorce o tempo. Ok. Quais são os 3 melhores passos para eu poder começar a fazer isso? Tá. Primeiro passo, mapeia suas habilidades, tudo que você faz hoje. Cria uma matriz e coloca em um lado o 80, que é o tipo de coisa que você faz 80% do tempo e não gera resultado de verdade pra você. E de outro lado, coloca o 20%, que é aquele 20%, aquelas poucas ações que você faz no seu dia a dia para que vão te trazer o excesso do teu resultado. Então, com isso tudo mapeado, você pode, por exemplo, consultar uma inteligência artificial e pedir ajuda para ela para otimizar, mas a ideia é você ir até esse mini relatório que você fez do que você faz e você procurar o que você pode cortar ou delegar na sua vida. A partir disso, você vai gerar mais tempo para esses 20% e esses 20% vão ter uma outra área dentro desses 20%. Porque sempre tem aquelas poucas ações que agem de acordo com o seu potencial. Então, mapeia suas habilidades, avalia elas de acordo com quais são mais úteis para você, de acordo com isso, corta, delega as que são ruins e foca, concentra mais tempo naquelas que realçam verdadeiramente o teu potencial. Perfeito, Brenão. Show? Fechou. Foi difícil? Não, excelente. Nada, pô. Foi muito bom. Foi excelente. Brenão, muito obrigado pela sua participação aqui no meu podcast. Te agradeço demais. É uma honra enorme te receber aqui, te ver de novo depois de muito tempo. E claro, te entregar o meu livro. Opa. Empreendedorismo Não Tem Idade. Seu segundo, você já tem um. Olha aí. Mas é pra marcar a mudança de tempo nas nossas vidas, porque a gente não se vê há muito tempo. Muitas coisas aconteceram, tanto na minha vida quanto na sua vida. E pra marcar também a sua presença aqui no meu podcast. Perfeito, então, cara. Eu vou te entregar o meu também. Muito obrigado. Aí sim, hein? O caminho pra ser bom e o empreendedorismo não tem idade. É isso. É só Perfeitão, é só o começo de uma grande jornada. E pra você que assistiu a gente até aqui, muito, muito, muito obrigado por isso. Não se esquece, vem aqui embaixo, comenta aquilo que você achou desse podcast. Não se esquece também, se inscreve no canal, ativa o sino pra você não perder os próximos episódios. Deixa o seu like. Eu aprendi com os meus grandes professores no audiovisual, Casal Rec. Não seja aquele aprendiz ingrato que vem aqui, absorve todo o conteúdo e vai embora sem deixar um agradecimento.
Então, deixa o seu comentário, deixa a sua inscrição, deixa o seu like aqui também. E claro, se você não pegou o link de compartilhar e mandou para no mínimo 5 pessoas ainda lá no início do podcast, faz isso agora, que elas vão te agradecer por ter assistido esse grande episódio que a gente teve até aqui. Fechou? Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto!